Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Espero que vocês estejam bem, por aqui está bem, graças a Deus. Gente, esse vídeo que eu vou começar hoje aqui pra vocês é bem diferente, tá? Esses vídeos mais assim de conversando, sem ser aquele vlog do dia a dia, organização, do lar, enfim. É um vídeo, gente, que eu já tenho, como eu já comentei aí, eu tenho uma playlist, tá, de maternidade, com algumas coisinhas que eu queria colocar aqui pra vocês, né, pra a mãe de primeira viagem, assim como eu, como também que para alguém que esteja passando pelas mesmas situações que eu passei na minha maternidade e que eu passo, né? Então eu deixei alguns tópicos, algumas coisas que eu passei na maternidade que também serve para mim como meu diário, né? Para mim poder relembrar tudo que eu vivi nessa minha primeira maternidade, né? Que eu sou mãe de primeira viagem. Então eu vou dar continuidade aqui ao vídeo, tá? Então, é um vídeo pra você que é mãe, que esteja na mesma situação, que está passando por uma situação semelhante à minha, que eu vou já explicar, gente, tá bom? Pra você, mãe de primeira viagem, então, pra quem tá nessa situação. Então, pra você que também já tá no canal, quiser me ajudar aí assistindo, pra ajudar nas minhas horas, né, pra quando eu cumprir aí a meta do YouTube, né, chegar aos 1000 inscritos, e também cumprir as horas, né, gente? Então, tá? Não esquece de deixar a sua curtida, o seu like, gente, a mãozinha aí, aperta por gentileza para deixar a sua curtida, porque é muito importante para mim. Infelizmente o YouTube só recomenda os vídeos se tiver essa interação, né, das pessoas que assistem, então eu preciso que você deixe o seu like aí. Se puder comentar sobre o que você achou do vídeo também, será muito bem-vindo. Gratidão. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, se gostou desse conteúdo, se gostou aqui do meu cantinho. E ativa também o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, porque o YouTube ele não notifica se você não tiver com o sininho ativado. E vamos lá, né? Então, gente, vou explicar aqui para vocês. Vou tentar ser o mais breve possível. Vou deixar logo aí no final do vídeo, 2 vídeos, tá? Que eu falo em relação ao meu mioma, que é o que eu vivi. E o outro, vou falar do meu... outro vídeo explicando do meu puerpério. É algo assim, não vou ver, gente. Mas eu vou deixar o do mioma, tá bom? Então... começando aqui pra vocês, explicando, gente. Eu tive uma gestação já, digamos que pra mim não é tardio, né, gente? Foi o tempo de Deus, porque era aquela hora pra acontecer. Porém, nessa gravidez eu descobri que eu estava com mioma. Esse mioma estava aproximadamente, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tipo, você vai se focar. Olha. 9 centímetros e alguma coisa, quase chegando a 10. Descobri esse mioma, descobri no dia 13 de maio de 2021. Eu descobri que eu estava com esse mioma, que eu fui fazer a ultrassom de 3 meses e deu esse mioma intramural, submucoso, né, o chamado submucoso, que fica na parede do útero. Então, naquele momento eu fiquei em estado de choque, mas o médico disse que o pior já tinha o pior não, né, gente? O que podia ser que não acontecesse, aconteceu, que era a gravidez, e eu já estava no meu 3º mês, então assim já estava meio caminho andado. Então, eu explico mais detalhado para vocês no vídeo, tá? Explicando sobre o meu caso de mioma. E eu vim aqui para falar hoje para vocês como que tá a situação do meu mioma. Por que eu resolvi trazer esse vídeo aqui, gente? Tem uma pessoa entrou justamente nesse vídeo que eu falei do mioma, falando que estava passando pela mesma situação. Isso eu acho que tá com 1 mês. E eu respondi ela que eu iria detalhar melhor, porque ela me fez umas perguntas e eu achei bem interessante passar o que eu vivi com essa situação do mioma, porque é o caso de muitas mulheres que estão passando hoje em dia, né? Caso de mioma. Então,
eu resolvi aqui responder ela. Desculpa se eu não respondi, eu não sei se ela ainda tá no meu canal, se ela se desinscreveu, se ela continua, mas se você tiver aí, eu vou falar o nome dela, né, gente, porque não sei nem se ela quer que eu coloque, né, então eu não vou deixar assim, não vou colocar o nome dela. Aí se você estiver assistindo, espero que você goste. Não fiz antes porque realmente na correria do dia a dia, esses vídeos assim, acaba, gente, que até sendo mais complicado de fazer, porque aqui é muito barulho da rua, tem o João. Aí eu tô aproveitando meu esposo em casa pra poder estar fazendo esse vídeo, sabe? Que eu faço esses vídeos assim quando ele tá dormindo ou quando meu esposo tá em casa. Aí ele tá em casa e eu tô fazendo esse videozinho aqui, tá bom? Então eu vou responder a ela, gente, porque ela me perguntou, me fez umas perguntas e eu vou responder aqui pra ela, tá? Essas perguntas e para outras mamães que estão na mesma situação desse mioma, que foi o meu caso, né? Me encontrei com mioma, descobri o mioma de quase 10 centímetros na minha gestação, primeira gestação, né? Então, assim, um dos fatores que falam, né, da questão do mioma é que ele é hereditário e também que ele em relação à idade tardia para reprodução, né? Quando você é mãe depois dos 30 anos, que foi o meu caso, né? E então, eu não tinha sintomas, gente, porque assim, o mioma ele acaba sendo assintomático, né? Você não tem muitos sintomas. E era o meu caso, gente. Eu não tinha dor de cólica, né? Porque eu, na minha cabeça, eu tenho que ter muita dor para poder ter alguma coisa, né? Então, eu não tinha cólica, mas eu tinha o fluxo menstrual intenso. E nisso gerou, só explicando um pouquinho aqui rapidinho, tá, gente? E nisso, nesse fluxo menstrual abundante, né, que era bastante, gerou uma anemia que eu também descobri na gravidez. Essa anemia foi por conta da perda de sangue, por conta desse mioma, porque ele se alimenta de sangue, né? Então, e a menstruação abundante é um dos sintomas para quem tá com o mioma. A barriga fica bem inchada, tá, gente? Bastante cólicas, bastante fluxo bastante abundante. Tem gente que tem hemorragia mesmo, que nem, não consegue, né? O mês quase todo. E a menstruação irregular. A minha menstruação era bem regular, então eu fui me desleixando. A verdade é essa, gente. Não me atentei. Inclusive, eu tenho que eu tô quase no mesmo caminho, tá, gente? Tenho que me atentar mais a isso, tá? Então, ela respondendo aqui, a pergunta dela foi assim, gente. A recuperação. Ela tá perguntando como foi a minha recuperação após parto com o mioma. Então, gente, a recuperação foi normal, como qualquer cesárea. Eu tive que fazer cesárea porque o meu bebê estava pélvico, ou seja, ele estava sentado, tá? Em caso de gestação com mioma, pode ser que o bebê não consiga fazer o giro quando o mioma está muito grande ou quando tem vários. No meu caso, era um mioma e ele estava grande, né, gente? Então, assim, mais ou menos 10 centímetros, é isso? Mais isso, né, gente? Então, meu bebê girava, mas ele batia a cabeça no mioma e voltava. Ou seja, a minha barriga, o meu corpo estava ali com dois corpos, né? Tanto do meu filho como do mioma, disputando ali o espaço. Ele não conseguia fazer o giro. Por isso, tá? Então, esse é uma das consequências do mioma, gravidez com mioma. Não que vai ocorrer em todos os casos, mas o meu caso ocorreu assim, tá, gente? Então, assim, relevem quando eu errar alguma coisa, porque eu não sou nenhuma especialista, tá, gente? Assim, eu gosto de pesquisar, mas às vezes eu vou falar coisas que pode ser que não seja coerente, que não esteja certo. Pode me corrigir, né? Eu tô aqui pra aprender e, assim, passar a minha vivência pra mamães que estão vivendo isso, né? Que querem viver a maternidade, mas estão com esse caso de mioma. E eu digo assim pra você, gente, é possível sim você ter seu filho com mioma, né? Primeiramente, as vontades de Deus, colocar nas mãos de Deus, né? Porque ele quer que a gente deixe família, né? Porque filhos são heranças, então, assim, por mais difícil que seja a situação, a gente tem que se colocar na presença dele para ele abençoar nosso ventre e dar tudo certo, mesmo com mioma, com um, com dois, com vários, ou com tamanho médio, pequeno, enfim, né, gente?
Então, assim, a recuperação, gente, foi tranquila, como um parto cesárea normal. A primeira vez que você se levanta daquele parto, do parto, gente, pra qualquer um eu vivi com a minha irmã, sabe? Então eu vi que as mesmas coisas que ela passou, eu tava passando. Então, assim, não teve nada a mais do que uma cesárea. E assim, se tranquilize, gente, também a cesárea não é esse bicho de sete cabeças. A mulher foi feita para viver a dor, seja ela a dor do parto normal ou seja ela a dor do parto cesárea, tá? Então, a gente já vem dessa questão bíblica, né, em relação à mulher, da gente ter, por conta da Eva, né? Não vou entrar nesse tempo porque eu não sei debater tanto assim da Bíblia, né, minha gente? Mas só pelo pouco que eu tenho. Então, assim, a mulher ela vai sofrer de qualquer forma, gente, tá? Mas é um sofrimento passageiro que quando você vê seu filho, toda a dor, ó, nem existe mais, entendeu? Então é assim, tudo suportável. Eu era uma pessoa que morria de medo de cesárea, gente. Tanto que eu fui super aflita pra operação. E não é bem assim, gente. Tudo a gente tem que. Se você for pro parto normal, você vai sofrer. Se você for pro parto cesárea, você vai sofrer. É só colocar na sua cabeça que as duas formas não tem como ser um parto perfeito, gente. Eu fico imaginando uma pessoa que tem um parto perfeito, né? Vai sempre ter alguma coisa, entendeu? Então, se tranquilize em relação à cesárea, que dá tudo certo. Dá tudo certo. É complicado no começo? É. Mas dá tudo certo. Então a recuperação foi normal em casa. O médico só passou mesmo paracetamol em caso de dor. Tive só um episódio mesmo de dor, tá? E assim, eu era muito medrosa, gente, em relação a estar fazendo esforços. Então, assim, os primeiros 2 meses eu vivi assim, absolutamente dentro de casa, sem fazer esforço, só cuidando do bebê. Graças a Deus que meu esposo foi muito presente e é presente, eu agradeço muito a Deus. Agradeço também a minha mãe, que mesmo ela doente, ela vinha com a máscara fazer aqui as coisas pra mim, porque assim, se não fosse ela, eu não sei como é que seria, porque meu esposo tinha que trabalhar, né, gente? Então eu não podia cuidar da casa, cuidar do bebê, fazer almoço. Eu evitava ficar naquele contato com... Não ficava, aliás, né, com os primeiros 2 meses, não ficava na quintura, porque tem toda essa questão, né, a pessoa não pode pegar a quintura. Então, eu era muito medrosa, gente. Eu fui muito medrosa em relação aos cuidados que eu tinha que ter para minha recuperação. Então, assim, foi tranquilo. Aí, até um mês, você realmente tem aquela sensação que tá tudo solto. Eu andava bem devagarzinho, gente. Eu fui muito assim. Andava bem devagarzinho, porque tinha aquela sensação que tava tudo solto, que a mãe fala, né? As mães, tanto a normal como a cesárea, tem essa sensação. Então, tive isso. Uma questãozinha de dor, tomei paracetamol e ok, tranquilo, tá? Então o médico não passou nenhuma questão assim, você tem que ter esse cuidado, tal, porque você foi uma cesárea que tinha mioma. Não. Até porque então, gente, na minha cirurgia, respondendo logo aqui, né, a questão que ela fala, se eu tirei o mioma, né, respondendo logo. Então, na cirurgia não foi possível tirar o mioma. O médico falou que podia ter uma hemorragia ou então ter uma infecção. Então, não daria para poder tirar. Então, não foi possível tirar na cirurgia, que no caso seria 2 cirurgias, né? Seria bem mais complicado para mim, porque a retirada do mioma é quase uma cesárea. Então, não foi feito a retirada por conta disso, tá, gente? Aí ela fala do pós-parto, né, que é a recuperação pós-parto. Foi isso que eu falei pra vocês, não tive nada demais, não tive nenhuma dor, foi normal, igual a outra pessoa, a outra mulher que tenha passado pela cesárea. Aí ela pergunta se o parto foi agendado. O parto cesárea foi agendado, né? Então, o que aconteceu, resumindo aqui, porque às vezes eu me enrolo todinha e falo até demais, né, gente? Eu conversei com a doutora muito no parto, nos meus pré-natal, que eu queria ter normal, tá? Aí ela disse que podia sim ser normal, só que no 8º mês ela já tava com o bebê pélvico e ela não viu. Aí, o que aconteceu?
nesse último, oitavo mês que eu levei ultrassom, que ela tinha pedido com Doppler. A gente tem essa ultrassom com Doppler, que é uma ultrassom mais detalhada, que ela vai ver toda a irrigação das suas artérias, das suas veias, artérias e veias, se não me engano, são as duas, não sei, como que tá a irrigação para chegar o sangue até o bebê, tá? Então, nessa ultrassom, o que aconteceu? Ela viu que estava bem intenso. Quando tá bem intenso, pode ocorrer uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia do parto. Então, aí ela já se atentou a isso e já me pediu outra ultrassom. Então, devido a isso, ela já deixou agendado, gente, uma consulta para mim poder fazer numa maternidade mais especializada, que foi o caso da maternidade escola aqui de Fortaleza, que é uma escola que é bem referência, tá? Então, gente, eu fui ela já me deixou encaminhado praticamente um mês para poder ir para essa consulta com, desculpa, gente, foi um barulho agora, com essa maternidade, né? Para essa maternidade especializada em casos mais graves, né? Na maternidade, na gestação. Então, antes disso eu acabei fazendo outro Doppler e nisso a doutora disse que eu já tinha que ir para maternidade. Faltava o que? Uma semana para eu poder ter o bebê no prazo esperado, né? O prazo agendado. Então ela falou que eu já tinha que ir para a maternidade com urgência por conta do bebê que não tinha virado e por conta do bebê que não tinha virado, né? Então, gente, aí eu fui. Já tinha agendado sim para uma maternidade especializada. A médica já deixou confirmado por conta dessa situação da irrigação que tava, né? O meu sangue estava bem tenso, então ela já deixou agendado por isso. E quando eu fiz a última ultrassom, faltando uma semana para o meu parto, o bebê ainda não tinha virado, já ia para quase 39 semanas, né? 40 semanas por aí. Eu tive ele com 39 semanas em alguns dias, 3 dias, se eu não me engano. Então, foi assim, esse encaminhamento foi por conta disso, gente, não pelo fato de ser com mioma, mas pela irrigação. Então, assim, um conselho que eu dou pra você que tá com mioma é pedir esse exame com Doppler. Eu fiz particular, gente, porque tava demorando, que foi do 8º mês. E o outro eu já fiz pela Policlínica de Fortaleza, que eu fui encaminhada pelo posto. Ou seja, tem um encaminhamento, né? Eu fiz primeiramente porque tava demorando, então a de 8º mês eu fiz. Mas a outra que ela pediu com Doppler eu fiz pela Policlínica, que é pública. Então você pode pedir ultrassom com Doppler. Bota aí, você pode pesquisar o que é realmente pra você ter uma noção, porque eu tô falando assim por base, né? Mas pode ser que eu tenha errado alguma coisa. Mas é isso, sabe, gente? Então, foi encaminhada por conta disso. Então, já tava com encaminhamento. Aí ela pergunta, né, se teve alguma complicação, que é a mesma que eu já falei no começo. Não tive nenhuma complicação, graças a Deus. A minha cirurgia ficou um pouquinho com queloide, eu acho que isso é normal, devido aos esforços, né, tirar o bebê, colocar o bebê, então a gente acaba se movimentando mais, né, e acabou ficando com queloide, talvez alguma alimentação alguma comida que eu comi, que inflamou, né, não sei, pode ter sido isso também. Quantas semanas teve o bebê? Aí, como eu respondi anteriormente, eu tive meu bebê com 39 semanas. Se eu não me engano, gente, foi 3 dias, tá? Ele era para ter nascido no dia 21 de novembro e eu tive ele no dia 14. Foi 14 de novembro. Acho que ele estava programado no dia 21, eu tive no dia 14. Foi isso, mais ou menos isso, gente. Então, eu acabo esquecendo muita coisa. Aí, gente, então foi isso, respondendo as perguntas dela, gente. E outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, em relação ao mioma, tá? Em relação à gravidez. Essa gravidez, gente, ela foi com... eu tinha tomado a pílula no dia seguinte e estava com mioma e ocorreu mesmo assim a gravidez, tá? Então,
a eficácia, né, falando que a eficácia da pílula do dia seguinte nem sempre é tão eficaz assim, né, ao que aconteceu, só explicando aqui pra você que não quer, tipo, engravidar agora, né, em relação às pílulas do dia seguinte. A eficácia é 95%, né, da pílula do dia seguinte. E quando você toma depois das 48 horas, vai diminuindo, que foi o meu caso. Gente, eu fui tomar com 72 horas a pílula do dia seguinte. Então, eu acho que por isso que aconteceu. Primeiramente porque era a hora, porque Deus quis, e por conta também da questão do tempo, que em vez de eu tomar com as primeiras 24 horas, eu tomei com 72 horas. Tipo assim, limite, né? Então, deixando aqui esse lembrete pra vocês. Bom, gente, então é isso. Releve os barulhinhos ali do João atrás, tá? Então, é isso. Eu tive uma gravidez com mioma, tá? De quase 10 centímetros. Foi intramural, ou seja, na parede, né? Que é o subseroso, chamado, né? Subseroso. Mas ele também tem em outras áreas, né? Ele pode ficar fora do útero, ele pode ficar dentro, pode ficar na parede. Então, assim, gente, ele era bem grande, como eu falei pra vocês, acabou que o João não conseguiu fazer o giro pra me ter um parto normal, que era meu sonho, mas foi pra cesárea, graças a Deus deu tudo certo. E, aí sim, gente, pra concluir, que eu ia esquecendo aqui pra vocês. Aí, o doutor pediu pra me poder fazer, o doutor que fez meu parto falou que eu tinha que fazer outra ultrassom depois do parto, depois da amamentação, depois de 6 meses que eu voltasse para fazer o ultrassom. Aí eu voltei com mais de 6 meses porque eu tava aguardando a ser chamada pelo hospital que eu tive, que no caso eu tive pelo hospital a maternidade da mulher aqui de Fortaleza, que também é referência, é muito bom mesmo, gente. Então, eu já fiquei aguardando, tá? Aí eu fui chamada, gente, já tava com 10 meses já, o João já tava com 10 meses de nascido, né? Eu tinha que voltar antes, mas acabei voltando com 10 meses por conta da espera, que é muita gente, tá? Então, no dia 1º de outubro de 2021, aliás, eu tava com 8 meses que tinha tido ele, de 2021, eu voltei pra poder fazer esse ultrassom. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estão vendo que tá milímetro, né, gente, que é de milímetro. Então, o mioma reduziu depois da gestação, depois que o João nasceu, com 8 meses eu fiz. Já mostrei aqui no posto mas eu tenho que refazer para poder saber como é que tá a situação hoje, gente, tá? Então, assim, posto aqui do bairro está sem funcionar, então tá bem complicado. Eu estou sem dinheiro para poder fazer um ultrassom e pagar uma consulta para mostrar. Então, por enquanto, eu estou aguardando, né, ter esse dinheiro para poder refazer. Preciso refazer para saber como que tá. Mas, gente, de centímetro ele diminuiu para milímetro, ou seja, menos, né, do que. Então, assim, uma tranquilidade, né, a enfermeira que me atendeu, eu fui mostrar com ela, tá? Ela disse que ficasse tranquila em relação porque tava milímetro. Porém, eu tenho que refazer para saber como é que tá a situação hoje em dia. Aí, gente, o médico que fez o meu parto, ele disse que eu fizesse esse ultrassom, o transvaginal, após 6 meses, que era o período da amamentação. Porque ele disse que na amamentação, gente, o mioma ia reduzir. Então, realmente reduziu, gente. Reduziu bastante. E eu amamentei até os 6 meses, como ele falou, e continuo amamentando. Porque, como ele falou, né, na amamentação, porque quando a gente amamenta, reduz o fluxo menstrual. E quanto mais você menstrua, quanto mais fluxo menstrual, mais vai alimentando aquele mioma, tá? Assim, não sei se eu tô explicando bem, se realmente é assim, pelo que eu entendi, é dessa forma, tá, gente? Então, a amamentação é fundamental
Pra quem tá com mioma, né, teve bebê com mioma, está com mioma ainda que não retirou na operação, né, no caso na cesárea. Então, gente, é isso que eu vim aqui explicar pra vocês, né, responder aqui essa pessoa que deixou esse comentário aqui no meu vídeo. Então, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas dela. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, você pode deixar esse seu comentário logo abaixo, que eu vou estar respondendo, caso alguém queira que eu esteja fazendo outro vídeo para estar explicando melhor, detalhando melhor algo. Você pode fazer. Vou deixar também os 2 vídeos, como eu já falei pra vocês, no final do vídeo, pra você estar assistindo, falando também como foi em relação aos miomas, né? Se eu não me engano, eu tenho 2 vídeos ainda explicando, mas eu vou deixar aqui no final pra vocês também estarem conferindo. Então, gente, assim, é possível, tá? Ter filhos com mioma, meu caso era bem grande. Claro que o meu não era muito, né? E também era na parede. Claro que tem casos que é bem mais complicado, eu sei, gente. Porém, assim, foi possível, né? Possível ter, mesmo eu já estando com mais de 30 anos, eu tive, mesmo eu estando com essa situação do mioma, deu certo. O meu bebê nasceu sadio, não nasceu com nada. A única coisa que teve, gente, foi uma pequena... como é que se fala, gente? Ficou um pouquinho assim achatado do lado da cabeça dele, porque era o lado que ele batia no mioma, que era o lado que ele estava disputando ali o espaço. Mas eu corrigi isso usando o lado, sempre colocava ele do lado desse lado que estava mais fundinho, colocava o lado que estava mais alto, né? Sempre ficava revezando, não ficava só no mesmo lugar para poder, como a cabecinha dele ainda é bem molinha, tá os ossos tudo se formando, deu pra ajeitar. E você coloca aí também nessa parte, pesquisa direitinho sobre o uso da almofada para corrigir essas deformidadezinhas na cabeça quando o bebê nasce, que dá certo, tá? Ele tá ok, tá tudo tranquilo. Ele tá ali olhando pra mim, gente. Então, assim, meu bebê nasceu saudável, sadio, não teve nada. Não senti, assim, em relação mesmo ao mioma, tive a anemia, porém foi tratada, tá? Você tomando a suplementação de ferro, né, que é o ácido fólico, não, o sulfato ferroso, que é passado pela médica, dá tudo certo. Então, tome os cuidados direitinho, né, a alimentação boa, cuidar direitinho que dá tudo certo, gente. Hoje o João está com 1 ano, vai fazer 1 ano e 8 meses, e está super saudável, está tudo tranquilo. Hoje também não estou sentindo, não sinto, a minha menstruação tá mais regular, tá? Ainda tá um pouquinho intensa, mas já tá voltando ao normal. E se Deus quiser, esse mioma vai sumir, já sumiu, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus. E é isso, gente, então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu aguardo vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, beijo no coração.